Quando falamos dos personagens mais importantes de Invencível, muita gente pensa imediatamente em Mark Grayson ou até mesmo em Omni-Man, mas existe um personagem que atua nos bastidores, observando, analisando e que silenciosamente se torna uma das maiores forças do universo. Esse personagem é Allen, o Alien, e a verdade é que a história dele não é só uma jogada de poder, é uma evolução que beira o nível de uma arma definitiva. Tudo começa de uma forma quase cômica. Alien aparece na Terra com uma missão simples: testar o campeão do planeta em combate. O problema, ele está no planeta errado. Durante anos, mais de uma década, Allen visita a Terra acreditando que ela faz parte de um protocolo interplanetário, quando na verdade tudo não passa de um erro burocrático causado por uma confusão de nomes entre planetas. E é exatamente esse detalhe que transforma sua introdução em algo único. Ele não chega como um vilão, não chega como um salvador, ele chega como um erro. Mas por trás desse humor existe algo muito maior, porque Allen não é um ser comum, ele é o resultado de um experimento. Sua raça, os Unopanos, foi praticamente dizimada pelo Império Viltromita. Diante disso, o que restou de seu povo tomou uma decisão extrema, junto com a coalização de planetas, criar em laboratório um guerreiro capaz de enfrentar os Viltromitas. Centenas de tentativas falharam, corpos não resistiram, experimentos que colapsavam, até que finalmente um deu certo: Allen, o único que funcionou. E isso muda completamente a forma como enxergamos o personagem, uma arma viva projetada para enfrentar um dos impérios mais brutais do universo. Mas o que realmente torna Allen especial não é apenas sua origem, é o funcionamento de seu corpo. Diferente de outros personagens, Allen possui uma habilidade absurda de evolução adaptativa. Sempre que ele é levado ao limite, quando chega perto da morte, seu corpo se reconstrói mais forte, mais resistente e consequentemente mais perigoso. E isso não é teoria, isso acontece várias vezes ao longo da história. Com o sucesso da sua experiência, algum tempo depois, ele foi escolhido oficial de avaliações de campeões da coalização de planetas. Seu trabalho era testar a força de um guardião planetário a cada 3 anos. Nesse tempo, ele lutou contra o Omni-Man, muitas vezes acreditando que ele fosse um guardião planetário, posteriormente lutando contra Mark e iniciando assim a amizade deles. Uma das amostras de sua capacidade física acontece logo após ele deixar Mark e voltar para sua casa, e depois de um jantar com sua namorada Telia, ele enfrenta um grupo de reconhecimento Viltromita, e ele é completamente destruído. Seu corpo é dilacerado no espaço, sem chance alguma contra guerreiros de elite. Para qualquer outro personagem, esse seria o fim, mas não para ele. Allen volta maior, mais denso e mais poderoso, e cada nova derrota se transforma em um upgrade. Essa mecânica transforma Allen em algo extremamente raro dentro da narrativa, um personagem que cresce de forma exponencial. Ele evolui, se adapta ao nível da ameaça, e por isso muitos fãs comparam sua habilidade a uma mistura de Saiyajin com Doomsday, e isso levanta uma questão importante. Existe um limite para quanto o Allen pode evoluir, porque em determinado ponto, ele deixa de ser apenas um aliado e passa a ser uma força capaz de rivalizar com os próprios Viltromitas, o que foi observado no resgate ao Nulam. Ele foi fundamental para convencer Nulam a ajudar a coalização, além de fazê-lo lembrar de sua família e fazer o Omni-Man admitir que sentia falta de sua esposa, e no momento certo, se uniram para fugir da prisão, onde se fez de fraco no início, mas bateu de frente com os Viltromitas da prisão, e ainda libertou o Battle Beast. Mas a história dele não fica só nisso, ela evolui para carregar o grande peso da responsabilidade. Ao longo da trama, Allen deixa de ser apenas um combatente e assume um papel muito maior dentro da coalização de planetas. Ele se torna uma peça central na resistência contra o Império liderado por Treg. Na Guerra Viltromita, Allen foi fundamental tanto em batalha quanto em liderança. Tentou segurar o Craig e também enfrentou Anissa, dois dos mais poderosos Viltromitas, e é exatamente nessa guerra que ele recebe o cargo de liderança da coalização. E essa transição traz impacto ao personagem, porque lutar é uma coisa, liderar uma guerra é outra completamente diferente. Agora Allen precisa tomar decisões que envolvem sacrifícios, estratégias que colocam várias vidas em riscos, e ele deixa de ser apenas o cara gente boa que trocou socos com Mark e passa a carregar o peso de um universo inteiro nas costas. E é aqui que o personagem atinge seu ponto mais interessante, porque ele começa a mudar. Aquele alienígena carismático, quase inocente, começa a se tornar mais frio, mais calculista, mais disposto a fazer o que for necessário para vencer, mesmo que isso signifique cruzar linhas que antes nunca cruzaria, e isso cria um dos debates mais fortes da obra. Allen ainda pode ser considerado um herói, ou ele está se tornando exatamente aquilo que ele foi criado para destruir, porque no fim das contas, a jornada dele inicialmente era resistir ao Império em um embate físico contra os mais fortes Viltromitas, mas com o tempo ele passa a carregar a responsabilidade de salvar tudo, e talvez o mais interessante nisso seja o seguinte: Allen começou como um erro, um equívoco burocrático e um personagem cômico, mas se transforma em algo muito maior, um símbolo de resistência, uma arma viva, um líder, e em um certo ponto da história foi possivelmente a última esperança contra os Viltromitas. E agora eu quero saber de você: Allen é o verdadeiro herói do universo de Invencível, ou ele se torna uma bomba relógios prestes a explodir? Comenta aí.